Olá, coração de melão da sua professora. Você está bem? Que coisa boa começar mais uma aula, reencontrar você aqui na plataforma. Agora vamos animar um pouquinho a nossa aula? Vamos, professora. Eu amo quando você é tão motivado assim. Então vamos junto com a professora cantar essa musiquinha que nos alegra de montão. Sorria. São infinitos e não há razão para cantar. Olha Cristo e sua vida vai mudar. Então sorria, partilhando esta alegria. E assim transmita força, muita união. Se os problemas são infinitos e não há razão para cantar, olha Cristo e sua vida vai mudar. Que coisa linda, né? Saber que nós temos um Deus maravilhoso que nos deu o sorriso. Então, vamos olhar para Ele e vamos sorrir, ok? Que a nossa aula hoje seja cheia de sorriso aí. Mas precisamos trabalhar um pouquinho, ok? Então, vamos trabalhar um pouquinho junto com a prof agora. Você vai acompanhar a resolução aqui de alguns exercícios, fazendo uma pequena revisão do nosso conteúdo do romantismo, ok? Lembre-se que romantismo era aquela volta, né? Aquele desejo nacionalista de mostrar as belezas da nossa terra, do nosso povo. Aí eu tenho muitas descrições nas obras de Iracema, Ubirajara, e nós temos então a descrição da nossa terra do Brasil. E nós temos então no romantismo 3 gerações, primeira geração, segunda geração e terceira geração. Primeira geração indianista, segunda geração ultrarromântica e a terceira geração então condoreira, certo? Mais voltada para as causas sociais. Mas aqui eu tenho a questão 1 para resolver, então vamos resolver juntos? Outro traço importante da poesia de Álvares de Azevedo é o gosto pelo prosaísmo. Professora, o que é essa palavra? Deixa eu lembrar para você. Prosaísmo tem a ver com aquilo que é comum, que é ordinário, que é vulgar, ok? Então, isso é prosaísmo. Pelo prosaísmo e o humor, que formam a vertente para nós mais moderna do romantismo. A sua obra é a mais variada e complexa no quadro da nossa poesia romântica, mas a imagem tradicional do poeta sofredor e desesperado atrapalhou a reconhecer a importância da sua veia humorística. Então, lembrando, Álvares de Azevedo pertence à segunda geração ultrarromântica, mas ele também tinha uma veia humorística. E você consegue perceber isso muito interessante aqui na letra B, onde ele fala: onde tinha chovido, que desgraça, eu ia trote inglês, ardendo em chama, mas lá vai, senão quando uma carroça, minhas roupas da fuiz, encheu de lama, ok? E aí você percebe que ele não é só aquele, não foi somente aquele poeta depressivo que falava muito da morte, ok? Vamos à questão 2. Agora, na questão 2, nos fala, dá uma retomadinha
num movimento que predomina a tônica localista, com o esforço de ser diferente, afirmar a peculiaridade, criar uma expressão nova e, se possível, única, para manifestar a singularidade do país e do eu. Daí o desenvolvimento da confissão e do pitoresco, bem como a transformação em símbolo nacional do tema indígena, considerado essencial para definir o caráter brasileiro. Portanto, legítimo do texto romântico, é isso aí, muito bem. Então, lembre-se que no romantismo eu tenho, então, um esforço para não mais ter influência da Europa, mas ter realmente mostrar nossas raízes aqui do nosso país. E aí o tema indígena é bem pertinente, pois é uma das características aí desses heróis como Iracema e o Birajara. Vamos continuar agora? Na questão 3, nós vamos falar exatamente da Iracema, que foi a obra deste mês que nós trabalhamos, né? Então, vamos ver. Leia a seguinte sentença sobre a obra Iracema de José de Alencar. Constituiu obra de exaltação da flora e da fauna brasileira. Tudo bem até aí. Mas apresenta o índio como representante de uma raça inferior e inculta. Aqui é um probleminha. Se ele é o herói, não pode ser inferior nem inculta. Agora vamos a 2. A obra representa o mito alencariano composto pelo herói, o índio, resistente à colonização e à presença do outro, e o branco, colonizador agressivo, que deseja destruir o nativo. E aí você vê Martim, que se apaixona por Iracema, casa com Iracema, então contradiz essa alternativa aqui. A personagem Martim, representação do colonizador europeu, apesar de seu amor por Iracema, resiste à cultura indígena, rejeita a língua e os costumes nativos. Não faz isso. A personagem Iracema, representação do índio exaltado pela literatura do período romântico, pode ser considerado um símbolo da terra-mãe, o Brasil. Ó, essa tranquilinha. O romance apresenta por meio do estilo lírico uma idealização do índio brasileiro, certo? Então, considerando as características da obra, os princípios estéticos e ideológicos do período romântico brasileiro, o que nós vamos marcar aqui, então? A letra E, somente as sentenças 4 e 5 estão corretas, ok? Ótimo. Vamos agora à questão 4. E agora, na questão 4, eu tenho o seguinte: do romance Iracema, de José de Alencar, narrativa indianista, é correto afirmar o quê? Que é um romance desprovido de argumento histórico, mas conta a fundação do Ceará, a miscigenação, o casamento da Iracema com Martim, aí dando origem a um Moacir, que é considerado, então, o brasileiro. Então, não pode ser essa. Enquadra-se também no modelo de narrativa mítica, por seu caráter primordial, revelando em trechos como além, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte nasceu Iracema e tudo passa sobre a terra. Olha, muito bem, essa é uma boa essa é uma boa afirmação aqui, né? Então, poderíamos marcar essa letra aqui, a letra B, poderíamos sacar? Poderíamos. Vamos ver o que tem de errado nos outros, prof. Apresenta a linguagem de belas imagens visuais, de sonoridade, cadência poética, mas que se torna enfadonha pela força repetitiva de figuras de linguagem, como a comparação e metáfora. Nada a ver. Caracteriza personagens desprovidas de densidade ou correspondência ao real, que impede que sejam símbolos do caráter nacional brasileiro, mas são baseados aqui em pessoas que realmente existiram na época, ok? Então, confirmamos que a nossa letra correta é a letra B. Vamos à questão 5 agora? Na questão 5, nós temos o seguinte: caracterizou-se sempre um sincero amor pelas coisas sua terra. Vamos ver, então, pela sua gente. E se existe obra que possa ser chamada de brasileira, é a dele.
Se seus assuntos eram o homem e a terra do Brasil, apanhados no norte, no sul, no centro, a forma por que os explorava era também brasileira, pela síntese que empregava e pelos modismos que introduzia. O Brasil do campo e da cidade está presente em sua obra, assim como o homem da sociedade, o homem da rua e o trabalhador rural. Abarcou os aspectos mais variados da nossa sensibilidade e da nossa formação, constituindo sua obra um painel a que nada falta, inclusive o índio, que nela tem participação considerável. Quem seria? Não poderia ser outro menos que José de Alencar. Foi o nosso autor romântico que mais produziu obras literárias e que tem tanto obras nos 4 momentos do romance, dentro do romantismo, né? O histórico, o indianista, o regionalista e o urbano, ok? Agora vamos para a nossa última questão. O romance Iracema de José de Alencar é considerado um verdadeiro poema em prosa, ok? Há nele um proposital trabalho com a linguagem marcada pelo expressivo uso de figuras de linguagem. Assim, indica abaixo o enunciado que apresenta uma prosopopeia ou personificação. Vamos ver qual? Você consegue lembrar o que é prosopopeia? Ou personificação é quando você coloca o quê? Você coloca sentimentos humanos em seres que não são humanos, ok? Então, vamos ver a letra A. Em torno carpe a natureza, o dia que expira, soluça a onda trépida e lacrimosa, geme a brisa na folhagem, o mesmo silêncio anela de apreço. Pode a onda trépida e lacrimosa chorar? A onda chora? O que você me diz? O mel dos lábios de Iracema é como favo, que já é comparação. Iracema verde do mel que tinha os cabelos mais negros que a asa da cama, mais longos que os talhos da palmeira. Metáfora. A tarde é a tristeza do sol. Os dias de Iracema vão ser longos, as tardes sem manhã, até que venha para ela a grande noite. Então, confirmamos que a nossa letra A é onde eu consigo perceber uma figura de estilo, que é a prosopopeia ou personificação, ok? Muito bem, você percebeu que as questões são tranquilas, né? Aí eu fico feliz, porque você participa, você é top das estrelas. Então, sorria e vamos concluir a nossa aula, ok? Vejo você super, mega, hiper animado. Até a próxima aula. Beijinhos. Tchau.